Maria Dúchenes, ela foi muito importante, porque ela foi realmente mestra. As minhas irmãs mais velhas, elas já tocavam piano. Então, com 4 anos, eu já sabia ler algumas partituras, porque as minhas irmãs me ensinavam. Então, eu tenho bem essa lembrança do meu pai falando: olha só, essa menina ainda não sabe o A, E, I, O, U, mas já sabe o Dó, Ré, Mi, Fá. Só que, por outro lado, era uma educação muito moralista naquela época. Ou seja, se eu tocasse de ouvido, a minha mãe gritava: menina, não toque de ouvido. Só podia tocar de partitura, fazer os exercícios, fazer as escalas. Então, era uma educação muito repressiva, né? Então, eu tive uma formação muito rígida, né? Eles pagavam professores de piano, mas eu tinha que estudar o piano daquele jeito. Eu sofri uma grande pressão por parte da minha família, que falava assim: muito bem, você gosta das artes, você pode cantar, dançar, tocar, mas você vai trabalhar com o quê? Aí eu me lembro claramente que veio a solução, e a solução era: olha, para as artes e as ciências humanas, você já gosta tanto, vamos ver o que a ciência tem para lhe dizer. Porque o caminho vai se encontrar lá na frente. Não tem importância o que você faz agora. Tudo bem, vai, faz o que estão te pressionando para fazer, que você vai encontrar. Sabe, me veio esse sentimento assim, que um dia eu ia encontrar arte lá na frente. E aí eu acabo que me formo engenheira. Aí eu já estava uma pessoa muito infeliz. Conheci um colega também de engenharia, que ele era mais encontrado do que eu, mas já era, sabe, a gente se encontrou e a gente se amou e a gente casou. Mas 2 meses depois de casado, ele sofreu um acidente e morreu. E aí, quando eu estava assim muito mal, bem nessa fase, surgiu uma pessoa, uma amiga da minha irmã, que me falou: por que você não vai para as aulas da Maria Dúchenes? Surgiu assim, do nada, assim, bem, terminei uma fase, parece, para começar uma outra, né? Porque terminou tudo. Porque tudo estava ligado, né? Tudo foi um acidente muito sério na minha vida, né? E aí foi quando eu comecei a fazer Maria Dúchenes. E aí, no início, nossa, me aflorou todas as emoções, que eu já estava super sensibilizada pelo momento que eu estava vivendo. Mas, por outro lado, eu estava me encontrando novamente. Na verdade, o trabalho da Maria Dúchenes era de que cada um conseguisse se perceber, né, se encontrar. Ela falava muito dos ciclos vitais, que quando você está descobrindo um novo movimento, você precisa ficar sozinha, dançar sozinha, né? Eu participava de uma turma dela, só ia uma vez por semana, mas era uma turma que era de improvisação. Aí tinha um início, assim, vamos dizer, uns 40 minutos, talvez 1 hora, que era de exercícios, aquecimento, relaxamento, tal, alongamento, né? E depois eram os improvisos, e a gente improvisava em grupo. E com a Maria Dúchenes, eu percebi essa coisa que minha mãe sempre me bloqueou, que eu perdi completamente, que eu não me desenvolvi. Eu acho que até hoje eu não sou desenvolvida no piano como eu poderia ser.
Mas a Maria Duschenes me fez fazer do piano igual o dançar, tocar qualquer nota, descobrir notas, sabe, sem o compromisso de ter uma linha melódica ou não ter uma. Para mim, a Maria Duschenes, ela foi muito importante, porque ela foi realmente mestra, porque ela me ensinou novamente o caminho, né? De encontrar os movimentos do corpo, os movimentos do piano, os movimentos da música. Para mim, eu aprendi muitas coisas com ela. Foram 7 anos ininterruptos. Quando começou a surgir, né, alguém trouxe e disse que tinha surgido um lugar de capoeira. A capoeira estava capoeira de academia estava surgindo em São Paulo. Era 77, janeiro de 77. E aí eu lembro que as pessoas se inspiraram assim, quer dizer, alguém trouxe essa coisa do movimento do corpo da capoeira e a Maria Duschenes já conhecia, ela era super antenada e ela falou, vão, é bom. Quando eu chego lá, logo, assim, um peixinho fora d'água ainda, a primeira vez que eu estou chegando, né? Aí tinha um grupinho assim no alto da escada que estava fazendo um sonzinho. Um sambinha, assim, né? 3 ou 4 antes da aula começar. E aí eu me juntei, claro, a música, já cheguei perto porque eu gostava da música, né? Sempre fiquei junto da música, dos festivais, eu sempre gostava da música. E aí eu me lembro que o Dinho, ele já estava talvez com um pandeiro, alguma coisa, talvez fosse uma música que eu conhecesse, aí já me juntei ali. Eu me lembro assim claramente assim desse primeiro momento nessa academia. E aí a aula nessa academia, ele também dava um aquecimento prévio, fazia a gente correr, fazer alguns exercícios, polichinelo, sei lá, fazer alguns alongamentos, E depois ele fazia a sequência de bimba. E para fazer a sequência de bimba, põe 2 alunos, né? Um faz a defesa, o outro faz o ataque. E aí o mestre, que era o Almir das Areias, que hoje é chamado de Anandi, ele de cara escolheu que eu fizesse com o Dinho. Aí eu olhei e falei, meu Deus, o Dinho usava um pimpão assim, sabe? Era o cabelo completamente raspado, era uma figura assim meio punk assim, né? E eu me lembro um tênis preto, aquele cara musculoso que tinha vindo da Bahia, e eu não sabia nada de capoeira, eu estava chegando ali assim, eu nem sabia, eu era uma dançarina, eu não tinha nada a ver com capoeira, eu não conhecia nada de capoeira. E aí quando terminava a aula, essa capoeira era no alto de uma escada, era em cima de um bar, lá na Barra Funda. Aí terminava a aula e as pessoas iam tomar uma cerveja, assim, era um bar simples, assim, da Barra Funda. Aí pronto, lá a gente se encontra e a gente toma uma cerveja, aí já dou uma carona para ele, e no final, pronto, a gente já se conheceu logo que eu cheguei na academia. E com o tempo, o Dinho, na verdade, eu nem conhecia esse lado, eu não sabia que ele era um músico profissional, nunca tinha visto um show, nem nada, foi bem pela capoeira que a gente se aproximou. Depois ele viajou para a Bahia e quando ele voltou, a gente se reencontrou. E não sei bem o que me fez que um dia, acho que eu gostava muito da Maria Duschenes e eu tinha não sei, não que ela falasse muito, não era muito de falar, mas eu acho que a gente se entendia, alguma coisa acontecia que a gente conseguia se comunicar. E eu lembro que eu falei, vou trazer um músico para você conhecer. E aí pronto, eu levei o Dinho num dia normal de aula.
E aí pronto, foi paixão à primeira vista entre a Maria e o Dinho. Eles se entenderam, porque aí o Dinho, durante várias vezes, ele fazia um som de improviso que a gente dançava e ele se inspirava no nosso movimento, que na verdade estava dançando a música que ele fazia. Então era uma coisa meio assim, não sei te explicar. Parecia que ele já sabia aquela música. O Dinho e a Maria Duschenes, eles tinham uma semelhança, assim, eles tinham uma identidade artística. Eu vejo isso no Dinho até hoje, a maneira como ele vê o mundo, né, a sensibilidade dele. Para mim, tem uma coisa parecida. Ele nunca fez aula da Maria Duschenes, mas E aí, quando ela foi fazer um espetáculo para uma Bienal, aí chamou o Dinho, que foi esse Magitex. E aí ela sugeriu mais ou menos o que ela queria que o Dinho desenvolvesse na parte musical. E através dessa proposta é que surgiu o Berimbau Blues, que hoje é o RG do Dinho, né? Onde ele chega, ele tem que tocar Berimbau Blues. E na verdade surgiu de uma proposta, de um trabalho que ele foi fazer. A Maria falou assim para ele: eu não quero o berimbau convencional. E aí ele pôs o berimbau no chão, pegou um copo e acabou trabalhando. Ele usou um pouco disso no Magitex e depois acabou de desenvolver o Berimbau Blues, né? Que foi uma grande sacada, assim, né? Ela é minha mestra. Eu tive vários professores de piano, tive outros professores, mas a Maria Duschenes, ela me ensinou a viver, né? Ela não me ensinou só a dançar. Ela me fez voltar para o piano, ela me levou para capoeira e ela me ensinou muitas coisas também da dança, né? Ela me ajudou, né, a pensar em vários conceitos, né? Que a arte não é só a forma, né? Qual o conteúdo, né? O que é que aquilo pode significar.